Olá, você que vai estudar para o concurso Detran. Vamos a umas dicas da prova discursiva. Meu nome é Júnia Andrade, embora você não esteja me vendo, porque se eu abrir aqui o programa com a imagem, o vídeo fica muito pesado. Então, eu abro aqui na minha tela do computador, exatamente do escritório de correções do Turma de Redação, para que eu possa passar umas dicas para você sobre aquilo que de fato interessa. Antes de eu ingressar no material, eu só vou chamar a sua atenção para o seguinte: edital. Por quê? Vejam só, a gente só tem como passar no concurso, gente, conseguir nota boa em redação, se a gente se comprometer a cumprir os critérios que são empregados na avaliação da discursiva. A gente não faz redação sem um planejamento, ou redação com planejamento geral, que um dia a gente teve, por exemplo, para outro concurso. Não serve. Você só pode fazer redação a partir de um planejamento próprio dos critérios que são empregados no seu concurso. Se você entender esses critérios, fica bem mais fácil você começar a trabalhar, tá bom? Então, eu vou falar rapidinho sobre esses critérios. Aqui, como é uma aula demonstrativa, então eu vou bater alguns pontos assim, bem de forma um pouco mais rápida. Naturalmente, no curso, a gente fala dessas questões todas de forma mais devagar, com demonstração, etc. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão a saber, a FCC continua dividindo a sua redação em 3 partes. Conteúdo, estrutura e expressão. Conteúdo valendo mais, né? Estrutura, nota mediana. Expressão, caiu bastante a avaliação. Antes era uma nota igualzinha de estrutura, agora já não é mais. Vamos entender. Conteúdo. Como é que vai ser o recorte? Quais são os critérios quais são os quesitos dentro desse grande critério? Primeiro, avaliar a perspectiva adotada no tratamento do tema. Gente, quando a banca fala em perspectiva, ela está falando sobre o seu olhar, tá certo? Toda vez que a gente fala nessa palavra perspectiva, e eu sempre gosto de chamar atenção para o aluno para o que de fato está escrito, né? Ou seja, o que de fato se apresenta para ele, tem que tomar cuidado aí, porque a perspectiva é o recorte, tá certo? É o seu olhar, ok? Então, a banca quer saber a perspectiva diante do tema. E vocês vão notar que quando você trabalha com esse recorte, você vai notar que existem outros critérios aqui que já vão te chamar atenção para te dar pista dessa perspectiva. Quando você chega aqui no quesito B, né, a banca quer fazer análise exatamente da sua capacidade de análise, não é? Ela vai se debruçar na sua discursiva para julgar a sua capacidade de análise e o seu senso crítico em relação ao tema proposto, tá certo? Muitos alunos não entendem isso. Primeiramente, vamos pensar a origem dessa palavra aqui, para a gente entender por que a banca casa isso com senso crítico. Ora, essa palavra perspectiva, ela vai nascer exatamente de um contexto das artes, vamos dizer assim, das artes plásticas, né? Quando a gente chega na era moderna em que as artes plásticas já não são mais planos, né? Se você lembrar do quadro da Mona Lisa, ela existe lá aquela mulher com aquele sorriso tímido, sabe, aquela figura feminina, e existe um caminho ao fundo, ou seja, é a chegada da perspectiva. Então a perspectiva, gente, ela é o quê? Ela é uma técnica, tá certo? Uma técnica tridimensional. É você ver a profundidade das coisas, entendeu? Se a gente jogar para nossa expressão, né, o que seria essa perspectiva? É você partir de um significado do tema que vai além daquilo que está na superfície, tá certo? Por isso que a banca fala em senso crítico. E eu, às vezes, alguns alunos me perguntam: a banca deveria valorizar o senso comum. Calma lá que eu vou explicar. Não é que a banca deveria, a gente não tem como discutir o edital. Gente, vamos supor que isso aqui seja, né? Aqui nós temos o mar, para ficar bem ilustrativo para você. E aqui nós tenhamos a ponta do iceberg. Ok? Então veja que o iceberg ele é, vamos dizer assim, uma montanha de gelo bem maior embaixo. O que se vê aqui é o que todo navegante também vai enxergar. É a ponta do iceberg. Então esse daqui é o senso comum. É aquilo que eu, você, todas as pessoas entendem do tema numa primeira mirada. Ou seja, a gente olha
observa o tema no primeiro momento, a gente enxerga o que a gente chama de senso comum. Porém, alguns candidatos mais perspicazes, né, vão conseguir enxergar além, certo? Eles vão enxergar o senso crítico. Eles terão visão de perspectiva. Veja que a banca não está analisando a abordagem do tema. Outras bancas trabalham a abordagem do tema, seja ela qual for. A FCC não, ela exige o tema em perspectiva, em profundidade. Isso quer dizer que não é que o senso comum seja sempre uma análise incorreta, não é isso, mas ela quer mais, tá bom? Então, coloque isso na sua cabeça, a banca quer mais. Então, muitas vezes, muitos alunos têm brigas ideológicas com a FCC, que é uma besteira. Se você vai fazer concurso, você não discute as coisas, você simplesmente faz a prova conforme o critério que a banca está te apresentando, tá? Então, eu vejo muita resistência nesse sentido, principalmente no momento, né, de grande discussão ideológica no país, seja para um lado, seja para outro, as pessoas ficam muito preocupadas com isso. Ninguém está lendo a sua alma. Você tem apenas que entregar um resultado. Basicamente é isso. Então, nós temos aqui perspectiva adotada no tratamento do tema. A banca vai averiguar isso principalmente na sua introdução. Dependendo de como você começar a redação, ela já sabe o caminho da perspectiva que você adotou. É claro que o desenvolvimento vai trazer para o examinador, não é, a verdade da sua profundidade. Mas quando você já começa na sua introdução dizendo que não é bem assim, que tem mais coisa por trás, o cara já sacou que você matou a perspectiva. Então já melhora muito a sua chance aí de começar, de terminar com uma nota boa. Bom, no desenvolvimento, a banca, né, ao avaliar o conteúdo, ela quer ver se você, então, vai demonstrar a capacidade de analisar aquilo que você previu na introdução. E é claro que ela, no desenvolvimento, vai ficar de olho na abordagem do senso crítico, ou seja, naquela verdade que poucas pessoas conseguem enxergar. Tudo bem? E você, ao fazer esta análise, deverá dar consistência aos seus argumentos. Tem alto valor isso aqui. Essa consistência argumentativa ela vem do seu poder de comprovar o que você está apresentando. Hoje, a consistência argumentativa precisa ser pesada na prova da FCC. Exemplos, autores renomados, números, às vezes. É claro que você não precisa ter tudo isso, mas você tem que trazer bastantes elementos de comprovação. Por exemplo, já digo de cara, não pode deixar nenhum argumento sem comprovação. Tudo bem? Escrever com clareza e com coerência no seu encadeamento, aí já eu falo assim que é o jardim da discursiva, né? Ela começa a ficar bonita quando o aluno entende de encadeamento. Então aqui, como é uma aula de dicas, eu estou falando dos elementos mais importantes, tá certo? Para você pelo menos começar bem a sua redação. E depois nós temos o quê? Os elementos de estrutura. A banca vai observar se você respeita o gênero solicitado. O gênero solicitado por esta banca é sempre uma dissertação. Certo? Júnior, dissertação argumentativa expositiva. Isso aí, sinceramente, não vai mudar em nada na sua vida, porque o que a banca vai observar é se esta dissertação é munida de elementos de comprovação. Então, isso é importante. Ela vai viajar ali no meio do texto, não é? O examinador vai se debruçar no meio do texto para ver se você consegue dissertar de forma comprovada, com argumentos preferencialmente oficiais. Quando nós falamos argumentos oficiais, por exemplo, é você saber sustentar o seu texto com uma norma, com um exemplo de uma política pública, alguma coisa assim. Ela vai ficar atenta àquilo ali. Afinal de contas, você quer ser servidor, não é? Então tem que estar atento a isso. E, naturalmente, a banca vai analisar a progressão textual e encadeamento. Como eu disse, essa parte aqui é o jardim da discursiva. A gente tem que explicar com muito cuidado, uma parte que demora um pouco mais e uma parte que o aluno, na verdade, não aprende da primeira aula. Ele vai Ele vai aprimorando conforme ele vai conseguindo desenvolver o seu próprio texto, tá?
E articulação entre frases e parágrafos, que a coesão é o uso de conectores, que naturalmente está ligado ao item anterior. Porque o texto, gente, é sempre um movimento para frente, sempre em progressão, porém de forma encaminhada. Ou seja, tem ligação com o que aconteceu antes. Vem um elemento novo, esse elemento novo está ligado ao elemento anterior. E quem vai fazer essa ligação? O botão da progressão, tá bom? Então, eu sempre falo isso para o aluno, o botão da coesão. A coesão, ela funciona como um botãozinho que faz esse movimento que está no item B ali, tá? Em expressão, pessoal, a banca vai analisar vocabulário, a banca vai analisar os erros gramaticais que você comete, tá certo? Essa é a avaliação de expressão. Bom, para você sentir um pouquinho isso daí na realidade, né, eu vou mostrar isso por meio de exemplos. Mas o que eu quero dizer para você é que se você não ficar brigando com a banca, né, você produzir o seu texto de forma a observar os elementos que estão sendo jogados para análise, que é o mais importante, aí sim você tem condições de passar no concurso, né? O que a gente faz é não entrar em conflito. Se você escolheu o concurso Detran, a sua banca é a Fundação Carlos Chagas, não tem o que inventar, tá bom? E aí eu falo, aí é possível sim, você tirar a nota, até nota máxima, olha, eu mostro para vocês. Por exemplo, aqui eu acabei de abrir o meu e-mail, né, que já está aberto há um tempinho, eu gravei um vídeo anterior e mostrei que é a mesma coisa. Veja só, no curso a gente tem, isso aqui é o e-mail do atendimento do turma de redação, então no curso a gente tem uma política de devolução do valor investido quando o aluno tira a maior nota, certo? Esse aqui foi o resultado da PRF, que foi um dos últimos concursos que foram feitos, é um concurso muito recente, um dos últimos preparatórios nós fizemos, aliás, o último que nós fizemos já teve apuro de nota. E aí eu pedi para que fosse levantado, né, o resultado. O pessoal do atendimento levantou para mim, ficou aqui um pouquinho cortado aqui, mas dá para ver o e-mail dos alunos, né? E você vai ver um aluno com 20. 20 era o valor total da discursiva. Só para te mostrar que isso é verdade, tudo que eu falo para um aluno eu gosto de mostrar, veja só, irretocável. Nenhum problema gramatical, isso aqui é a nota, né, desse aluno Rodrigo Leão Lima, nenhum problema em relação à discursiva dele, impecável. Mas é um aluno que assistiu, gente, a todos os vídeos do curso sem preguiça, porque os vídeos são chatinhos, tá? Aí você vai me falar, Júlia, mas isso aí é CESP. Eu te mostro o FCC. Aqui. FCC, CLDF, o último concurso que a FCC fez, valendo total de 100 pontos, aluno conseguiu 100 pontos. Tá? Tem outros aqui, mas se eu for ficar mostrando, eu perco a minha aula de dicas. Então, eu vou aqui chamar a atenção de vocês para algumas dicas que são importantes para você começar a entender como que a FCC vai trabalhar a questão. Bom, gente, como a gente pensa na parte de estrutura e conteúdo da FCC, eu já vou passar um mapinha para você ter isso na sua cabeça, tá? Quando você for trabalhar a sua discursiva, né, você chegou no tema, já digo de cara, os temas da FCC, sempre falando a verdade para meus alunos, né? Os temas da FCC não são fáceis, são temas, eu acho, a redação mais difícil do concurso público por conta do tipo temático, são tipos temáticos muitas vezes filosóficos, por isso que ela exige senso crítico, e não é porque é o Detran que ela vai ser diferente não, tá, gente? Quando eu falo Detran, às vezes os alunos falam assim, teve um aluno que me perguntou, Júnior, mas ela é chatinha assim com o pessoal do TRT. Eu falei, né? Estou nesse mercado há 20 anos, e a gente vê coisas acontecerem assim, às vezes a redação é de nível médio e costuma às vezes ser mais difícil que a de nível superior. Então o que dita o grau de dificuldade, a banca não tem um parâmetro, vamos dizer assim, porque isso aqui é um nível, não vou pegar leve. Não existe isso em concurso, tá bom? Você tem que chegar de fato preparado e com a melhor informação. Então nós estamos aqui. Como é que eu desenvolvo uma introdução numa prova discursiva da FCC? Gente, primeiro, retomar o tema, o máximo que você puder. Às vezes existe um tema central, porque a banca sempre se baseia em textos. Às vezes um texto é um tema, certo? Às vezes você tem um tema central. Então, de algum modo, você vai ter que parafrasear este tema. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui. Tenho, olha só. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo com
o tema solto, não tem. Mas vocês vão ver que estes temas aqui, ó, com base na afirmação acima, elabora um texto errativo argumentativo. Tá vendo isso aqui? Você tem que tirar o máximo de informações que você puder daqui de cima e trazer essas informações para a sua introdução, tá certo? Então, não pode deixar de fazer isso. Às vezes a banca deixa um tema geral aqui embaixo, mas mesmo ela deixando o tema geral aqui, o texto acima é para ser aproveitado, tá bom? Na FCC não é meramente um motivador, não. Você precisa prestar atenção em tudo que se fala. O maior erro dos candidatos nas provas da FCC, logo na introdução, é que eles prestam atenção à metade do tema. A outra metade, né, as pessoas não percebem, ou o finalzinho, elas não percebem. E aí as introduções entram naturalmente pela metade e a redação vai ter uma abordagem pela metade. Então a perspectiva do tema se perde em parte, né? E vamos mais. Aí nós temos então introdução, parafrasear o tema. Nem todo tema da FCC vai te pedir um posicionamento, nem todo. Vocês vão descobrir que às vezes o tema quer que você fale sobre determinado fenômeno. Geralmente são fenômenos sociológicos, fenômenos vividos pela sociedade do século XXI. Tá? Comportamento das pessoas nas redes, né, nas redes sociais, o consumismo do século XXI, as exigências do capitalismo tecnológico. Ela vai em cima dessas questões, né? A liberdade de expressão, certo? Os problemas que acontecem dentro da liberdade de expressão, né? Por exemplo, liberdade de expressão, discurso de ódio. Então a banca vai muito em cima disso daí, tá? Nem sempre você vai poder se posicionar a favor ou contra alguma coisa, porque às vezes não tem nada disso na postura textual, tranquilo? E depois que você parafraseou o tema, às vezes meramente você vai parafrasear o tema, a banca quer a abordagem completa. Júnior, o que é parafrasear? É você retomar o tema com outras palavras, tá bom? Depois nós temos o desenvolvimento. No desenvolvimento, aquilo que você apresentou no tema, você vai ter que ampliar. E veja só, a gente tem que trabalhar com as coisas de forma ordenada. Eu vou seguindo bem a ordem do tema para que eu consiga desenvolver. E é um assunto por parágrafo. Está claro? É um assunto por parágrafo. Não adianta você jogar 2, 3 assuntos num parágrafo porque não vai dar certo. Vocês vão ver que diferentes bancas têm naturalmente posturas diferentes. No CESP você enche um parágrafo de informações, o CESP gosta. Na FCC não. Você pega um assunto só e você desenvolve este assunto para uma ideia secundária, para uma ideia terciária e para uma finalização, tá? É um assunto por vez. No CESP são 3 assuntos no mesmo parágrafo. Cada banca tem uma postura, tranquilo? Depois você vai precisar comprovar esta ampliação de ideias. Porque não é só pegar uma ideia e ficar falando daquilo que está na sua cabeça. Isso não interessa à banca. Você tem que pegar isso que está na sua cabeça e mostrar o que sustenta isso. Por isso que a gente não escreve redação com coração. Um concurso público não pode. Você escreve a redação para cumprir aquilo que seu empregador quer de você. Então você tem que ser estrategista. Pensar nos melhores mecanismos de comprovação. E aí, é o que eu digo para vocês, né? Os melhores mecanismos de comprovação, você tem vários. A gente tem o quê? A gente pode aqui citar exemplos, quando acontece mecanismos, por exemplo, acontece por meio de mecanismos de comparação, você comparar um país com outro, em que determinado fenômeno prospera ou não, não é? Por meio de argumentos de autoridade, os pensadores, certo? No curso a gente dá uma tarefinha, que é estudar alguns pensadores que trabalham fenômenos sociológicos, tá certo? Antropológicos da atualidade. Esses pensadores são muito bem-vindos à FCC. Gosto desses pensadores, valoriza discursivas que são amparadas nesse pessoal, não é? Você pode trazer também argumentos oficiais, como eu digo, né? Trabalhados aí à luz das leis. Você quer falar sobre,
por exemplo, que a nossa sociedade é uma sociedade individualista, e aí você pode citar normas que não são observadas, porque a lei seca não é observada. Quando você cita uma norma, por você estar se tornando servidor público, né, está a caminho desse processo todo, isso tem um valor muito grande. Você pode citar os chamados argumentos de prova concreta, né, que são os números, as cifras, os percentuais. É sempre bom guardar um percentual de alguma coisa. A gente, no mundo, né, na sociedade, nós temos setores bem fechados, né, setores ligados, aí, por exemplo, à educação, à violência, a fatores de emprego, desemprego. São números bem fechados, você pode arredondar esses números e trabalhar na sua redação. Tranquilo? E depois chegou à conclusão, existem duas formas de você concluir. Ou você vai sintetizar o texto resumindo suas ideias principais, né? Conclusão, a gente não deixa nada em aberto, a gente resume as ideias principais. Ou você vai apresentar soluções para os problemas tratados por você ali no correr do texto. Hoje as soluções são chamadas de propostas de intervenção, principalmente se forem propostas de intervenção dentro de questões governamentais, dentro de questões que envolvam não só o governo, mas também a sociedade civil. Tá? A banca gosta muito desse tipo de fechamento. Isso aí vai ficar a seu critério, vai depender do que você fez na discursiva, perfeito? Vamos então pensar um pouquinho em introdução, que é a dica que eu quero deixar para vocês. Gente, o que eleva a introdução, o que rebaixa a introdução? Esse gráfico aqui é bastante emblemático para você guardar. Ora, rebaixa a sua introdução as abordagens generalizantes, quando você começa de uma forma muito geral, você não aborda o tema, você não capta o tema, não é? Você não tem, você fica com a ponta do iceberg ali ainda na introdução, tá certo? Também dá errado quando você deixa perguntas em aberto na introdução, a FCC não aceita. Se você fez uma pergunta retórica, o que é pergunta retórica? É uma forma de você iniciar, fazendo uma provocação com o seu leitor, não é? Você faz a pergunta, mas você tem que responder de imediato, porque a FCC ela pune a falta de objetividade, tá bom? E também costuma dar errado quando a pessoa já começa a se defender logo no início, né? A pessoa já traz um autor logo no início. Você trazer um autor para um conceito, tudo bem, mas já começar a traçar uma defesa antes mesmo de apresentar a sua síntese de trabalho na introdução não funciona, tá? Então transforma a introdução numa espécie de, além da paráfrase do tema, numa espécie de mapa, não é? É lógico que é um mapa indireto daquilo que você vai fazer no desenvolvimento. Isso é muito importante, perfeito? Vamos ver aqui alguns exemplos de introduções para a gente entender quando as pessoas falham, né? E às vezes as pessoas ficam assim, poxa, mas eu fiz tão bonitinho, vamos ver então? Aqui nós temos um tema, caiu na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, né? E a banca pediu o seguinte, considerando que se afirma acima, desenvolva um texto dissertativo argumentativo, justifique seu ponto de vista. Então, vamos lá. Aqui no que nós temos? Diversas cidades europeias estão em alerta diante das agressões contra turistas e do mal-estar dos habitantes locais, que consideram que o crescimento do turismo representa uma exploração sem controle e elevação de preços, especialmente os de moradia. Então veja que aqui, se você pegar a cerejinha do bolo, qual é a cerejinha do bolo? O cerne do tema, turismo. Ele está sendo visto nesse primeiro momento, qual que é a primeira ideia? Eu vou chamar aqui de número 1. Está sendo visto como uma ideia negativa, tá? Vou colocar um menos aqui simbolizando uma ideia negativa, ou seja, o turismo está sendo visto em algumas cidades da Europa como algo negativo, que está atrapalhando a vida dos moradores, dos anfitriões, não é? Depois nós temos, no entanto, a banca sempre faz esse giro da oposição, vamos lá. A polêmica se torna um dilema para a indústria do setor, por quê? Em países como a Itália, por exemplo, representa mais de 10% do produto interno bruto. Então veja que aqui está se falando do turismo, item 2, né, que eu vou chamar aqui de número 2, de forma positiva. O turismo, ele representa riqueza, ele é composição de riqueza, ele representa aí 10% do produto interno bruto de algumas cidades, por exemplo. Por isso que
é polêmica a questão, tá? E aí, até aqui, eu me lembro de que os alunos foram, muitos candidatos foram aí, do primeiro para o segundo. E a maioria não tratou do último tópico. É sempre assim, o pessoal esquece a última parte. Por outro lado, cidades como Amsterdã pretendem elevar os preços, justamente como medida regulatória para evitar o turismo predatório. Então, nós temos um terceiro item de fechamento, que é um item negativo, porque o turismo continua sendo visto como predatório. Bom, quem vai desenvolver uma redação como essa precisa trazer as 3 ideias na sua introdução. É claro que essa pessoa vai desenvolver a sua redação com outros exemplos, vai aprofundar cada uma dessas histórias aqui, item 1, item 2 e item 3, tá bom? Então vamos lá. O turismo é uma atividade comercial importante que sustenta muitas economias. Então falou do lado positivo. Mesmo em tempos de crise econômica, ok. Essa atividade apresenta vantagens e desvantagens que devem ser abordadas pelos governos a fim de continuar viabilizando o importante mercado do turismo. Bom, aqui a gente deu tchau para a redação. Por quê, professora? Porque o aluno deixou em aberto, ele só disse o seguinte, que essa atividade tem que ser vista, ela traz vantagens, já falou de uma das vantagens acima, e traz desvantagens, mas não citou nenhuma. Não citou a questão, a medida regulatória que os governos, né, o trabalho que os governos têm, a atenção que os governos precisam ter. Fez uma junção entre a segunda parte e a terceira, mas eu não tenho conteúdo nenhum aqui. Então, naturalmente, esta parte da redação, aqui a banca já sabe que o aluno pecou. Ele só trouxe o lado positivo do turismo, que é o lado do senso comum. A gente, quando fala em turismo, só pensa em coisa boa. É o senso comum. A pessoa acertou apenas a ponta do iceberg aqui. No início, ela não conseguiu desenvolver nada diferente disso. Vamos ver, né, aqui no exemplo do TRT de São Paulo, concurso muito interessante. Dos 4 temas, foram 3 ou 4 temas desse concurso, nosso curso acertou 2 temas, porque acertar tema da FCC não é difícil. É bem tranquilo exatamente pelas escolhas temáticas desta banca. Então nós temos aqui, com base na afirmação acima, elabore um texto dissertativo argumentativo e justifique sua resposta. Não é sempre assim. Vamos lá. Vamos lá. Que o crescimento do capital e os interesses dos investidores tenham leis que dependem de uma matemática acadêmica é perfeitamente admissível. Quer dizer, o que é admissível? Os investidores, né, se valerem de leis que partem de uma matemática acadêmica para ganharem dinheiro, né? Ou seja, para fazer crescer o capital, tá certo? Então, isso aqui perfeitamente aceitável. Que essas leis entrem em contradição com os limites impostos pelos sistemas nacionais de legislação social é igualmente claro. Muitas vezes, as apostas na bolsa, por exemplo, apostas em alguma forma de rentabilidade de dinheiro, às vezes colide com algum tipo de lei. Por exemplo, tem lá uma empresa, né, que ajuda pessoas a investir, a empresa faz um incentivo para você ficar rico da noite para o dia, né? Então, até ele diz, olha, isso acontece demais, né? O efeito Betina é um efeito comum, acontece demais. Eles dizem, também se aceita, dependendo, né? Dependendo se aceita, às vezes não, né? Mas sim. Mas que sejam leis históricas inelutáveis, às quais seja útil se opor, né? E que prometam para gerações futuras uma prosperidade que vale o sacrifício do sistema de proteção social. Isso não é mais uma questão de ciência, mas de fé. Olha só que interessante, né? Você falar que, olha só, que as leis sejam inelutáveis, as quais seja inútil se opor, certo? E que prometam para as futuras gerações uma prosperidade que vale o sacrifício da proteção social das pessoas hoje. Ele diz, isso não é questão de ciência, é uma questão de fé. Ou seja, as pessoas têm que acreditar nisso, porque não tem ciência que explique isso. Veja o que está por trás, não sei se você já está matando a charada, está indo a questão crítica, né? Ou seja,
O poder do capital, às vezes, quer que você acredite em leis, tá certo? Que vão prometer para gerações futuras prosperidade. E ele diz, isso não é uma questão de ciência, é uma questão de fé. Vamos ver o que ele diz aqui. Os partidários do liberalismo econômico integral, ou seja, que não é o meio termo do liberalismo, é aquele liberalismo da porteira aberta mesmo, penam para demonstrar que a livre circulação de capitais seja uma medida que conduzirá a humanidade a um futuro melhor. Né? Gente, essas duas partes aqui, ó, veja que tem um mas aqui se opondo, né? Essas duas partes trazem uma oposição, vou colocar como sinalzinho de menos aqui, uma oposição que foi falada. Ou seja, você quer usar números para mostrar que dá para ficar rico? Sim. Você quer usar esses números muitas vezes de forma que eles contradizem a lei? Ok. Agora, você tentar provar para gerações atuais que abandonar leis históricas dessa geração, né, que essa geração no futuro vai ter prosperidade, aí ele diz, isso não tem como comprovar, isso é uma questão de fé. E ele fala que os partidos desse liberalismo integral, ou seja, que não seguram nada, né, eles penam, eles sofrem para demonstrar que essa medida, né, as suas medidas vão conduzir a humanidade a um futuro melhor. Então, vá pensando exemplos aí, vá pensando exemplos. Vamos pensar um pouquinho. Você pode até não concordar, mas a FCC quer dizer exatamente isso mesmo. Se você pensar a reforma da Previdência, outras reformas, reforma trabalhista, não é? As reformas de caráter liberais, o tema da banca está deixando claro que essas reformas de caráter liberal, não é? Elas são impossíveis de serem comprovadas pela ciência e são difíceis de serem demonstradas ou de terem adesão daquelas pessoas que querem que o povo adira a elas. E ele deixa claro, não é? Não tem como mostrar que as pessoas vão chegar a um futuro melhor. Então, é o caso, por exemplo, da Previdência. O sujeito, mas tem que fazer, senão amanhã vai se sacrificar, vai ser pior. Eu não sei se o que a banca quis dizer é o seguinte, ela quer dizer o seguinte, tá, você pode até usar os números para mostrar que amanhã não tem. Mas o que é pior? Mas viver com 400 e poucos reais para uma pessoa que hoje paga em cima de um salário, a banca está querendo dizer, isso vai ser um futuro melhor para essa pessoa? Entendeu qual é a jogada que a banca fez? Você pode até ser a favor da reforma. Ok, ela não quer saber se você é contra ou se você é a favor. Ela quer dizer o seguinte, isso que vai ser ofertado vai levar a humanidade a um futuro melhor? Isso é ter um futuro melhor? Mas antes disso, do que nada. Com 400 reais você faz o quê? Num mês. É isso que a banca quer que você demonstre. Se você tiver uma opinião em contrário, claro, você pode ter, porque a banca deixou você, né? Aliás, ela nem deixou você opinar, ela precisa elaborar um terceiro ativo argumentativo e justificar a sua resposta. Vamos supor que você, então, contrariasse a ideia da banca. Ela iria te exigir aquilo que ela vai exigir também do cara que é favorável. Comprove. Comprove. Então, o problema não é ser a favor ou contra, tá? O problema é você ter os instrumentos ideais para você vencer essa redação. Por isso que, às vezes, é melhor remar do lado da corrente da FCC, né? A FCC, ela obriga o candidato a fazer aquilo, gente, que os chineses, né, costumam chamar de vulvei, ou seja, não tem como remar contra, é melhor ir a favor, deixar o corpo solto e ir a favor e oferecer aí as provas, que é isso que vai fazer a diferença ao final, a forma como você vai comprovar. Também não é só remar a favor, olha, eu sou tá certo, isso aqui tá certo, mas sem comprovar nada também não resolve nada, tá bom? Vamos ver o que aconteceu com esse exemplo aqui de baixo? O capitalismo é o modelo de sistema econômico que é predominante no mundo atual e muitos defendem a teoria do liberalismo econômico integral, uma vertente do capitalismo como sendo solução para um futuro melhor. Tá, mas só pegou um trechinho, não pegou... É que há uma dificuldade desse liberalismo
comprovar isso para as pessoas. Não trouxe o restante, não trouxe a ideia de que os investidores têm suas próprias leis, seus próprios números e podem usar isso livremente. A dificuldade deles estará em comprovar que todos estarão comendo bolo amanhã, quando esse bolo crescer. Certo? Se vai dividir o bolo, não. Essa teoria antiga no Brasil, aliás, né? Então, é isso, minha gente. Tem que ter uma noção de perspectiva e a partir dessa noção de perspectiva é que você vai desenvolver o seu texto, tá? Bom, como você só viu coisinha atrapalhada aí, a gente vai mostrar um pouquinho de situações em que os alunos acertam um pouco mais. Aqui, às vezes, os alunos mandam pra gente imagem da redação não muito clara, né? Então a gente acaba digitando essa parte. Vamos lá. O tema trouxe o seguinte: com base nos textos acima, elabore um texto dissertativo argumentativo justificando amplamente seu ponto de vista. Item 1. A ideia do ativismo judicial está associada a uma atuação mais intensa do Poder Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço dos demais poderes. Então está falando, olha só, aqui está falando bem do ativismo judicial, tá? É lógico, gente, que essa discursiva aqui foi para a área, né, para a área da justiça, então os alunos sabiam esse assunto. Então é o ativismo que está em jogo, porque então você tem o quê? O ativismo em linhas gerais seria basicamente você interpretar a lei, ou seja, você exorbitar do que de fato está escrito na lei e passar a dar uma interpretação possível, cabível ali dentro daquela lei. Então, está associado a uma atuação mais intensa do Poder Judiciário na concretização de valores e fins constitucionais. Às vezes, a União deixa de cumprir alguma coisa e as pessoas precisam recorrer à justiça, caso, por exemplo, dos medicamentos, né? O SUS deixa de adquirir determinado medicamento que determinadas populações que têm doenças raras precisam e a justiça vai lá, por meio do ativismo, invade a esfera do outro poder para decidir. Item 2. O protagonismo da proatividade, que se estende para além da justiça procedimental, está na inclinação do desejo de fazer justiça, visando ao bem comum, no momento em que se registra a baixa produtividade das leis. Então, quer dizer, está falando do bem aqui. A proatividade, né, do trabalho da justiça procedimental, ela às vezes ela vem fazer justiça no momento em que você tem o legislativo trabalha menos, né? Então veja que aqui é uma atuação sobre o executivo e aqui uma atuação sobre o legislativo. A justiça tentando compensar a falta de produção dos dois outros poderes, tá certo? O executivo e o legislativo. Regido, porém, olha a oposição que a banca cria, ela sempre faz isso. Pela ausência de autocrítica, a atividade judicial tenderá a produzir injustiças e a expor o autoritarismo típico das oligarquias. O que o Lênin Streck quis dizer com isso? Ora, o problema é que quando você excede a lei para trabalhar, mesmo sendo para o bem, você corre o risco também de jogar gasolina no fogo daqueles juízes, tá certo? Que são autoritários, que produzem injustiças, porque eles tendem então a fazer a mesma coisa que você, a extrapolar a lei, né? A fazer aí o ativismo judicial porque consideram que falta alguma coisa. Tranquilo? Então veja que a sua discursiva tem que trazer esses dois apontamentos, o lado positivo desse trabalho da justiça, o lado de compensação pela inércia dos demais poderes, e também tem que ter essa visão crítica que todo mundo esquece quando chega aqui ao finalzinho, né? É o meu desespero quando eu olho uma redação que eu vejo que o aluno fugiu. Bom, aqui eu vou ser um pouquinho mais rápida, só para mostrar a vocês como que a redação se organizou. É claro que haverá falhas, tá, gente? Mas eu quero pegar os pontos que são interessantes. O ativismo judicial manifesta-se pelas decisões que impõem obrigações ao administrador. Trata-se de um desejo de se fazer justiça em face da inoperância do poder legislativo e do executivo. Em alguns casos, porém, o ativismo judicial pode manifestar o autorismo por parte do julgador. Boa introdução, boa, pegou tudo que estava no tema, tá? Mas veja que aqui vai haver uma repetição, tá bom? Porque aqui fala do administrador, aqui fala dele novamente, né?
Então, poderia ser condensado tudo numa frase só, não precisaria daquela primeira frase. Ok? Então, mas foi boa a introdução. Aqui agora, o que vai acontecer com o aluno? Ele tem que trabalhar na ordem, o que ele trouxe acima. Então, se ele falou primeiro sobre o lado positivo do ativismo, o examinador pretende analisar a presença desse lado positivo. O fenômeno do ativismo judicial enquanto terreno fértil, segundo expõe o ministro Barroso, no momento em que aumentam as complexidades socioculturais e o sistema legal não consegue acompanhar as novas demandas. Esse é o caso, por exemplo, do reconhecimento da união estável em relação aos homossexuais, feito com base no princípio da dignidade humana pelo Supremo Tribunal Federal. Então ele mostrou aqui o STF estendendo para a comunidade LGBT direitos que são de quem não é dessa comunidade, né? Porque a Constituição, ela tratou disso de uma forma geral, mas não veio uma lei ainda para tratar disso de forma específica. Então veja que aqui citou o ministro Barroso, citou um exemplo. Então é assim que se procede. Se eu for analisar o segundo argumento, vamos lá. Aqui vai falar da omissão do legislativo, muito bom porque veio aqui na ordem. Primeiro falou do executivo aqui na primeira linha, o problema é que repetiu o executivo aqui, não precisaria. Nessa esteira, o ativismo judicial é um instrumento empregado para se fazer justiça diante da omissão do legislativo. Esse fazer justiça também tem se mostrado, mostrado importante. No momento em que o executivo se mostra, já ficou repetitivo, inerte quanto à promoção de políticas públicas que visem garantir direitos fundamentais constitucionalmente previstos. O juízo, diante disso, tem garantido a muitos cidadãos o acesso a medicamentos, a tratamentos terapêuticos importantes, etc. Gente, o único chato daqui é que teve alguns probleminhas gramaticais, ok? Mas aqui mistura legislativo com executivo. Lembra que eu falei uma coisa de cada vez, né? E faltou aqui também um pouquinho mais de sustentação. Até citou exemplos, a questão medicamentosa e etc. Mas poderia ter sido melhor. E agora nós vamos entrar num parágrafo, e a expectativa do examinador é essa, de que o candidato entre num parágrafo que vai falar, que vai tratar do ativismo judicial pelo seu lado ruim, seu lado negativo. É preciso, entretanto, tá vendo, fazendo o mesmo giro que a banca fez, jogando conjunção de oposição aqui, refletir sobre os limites do ativismo judicial para que este não sirva de instrumento, de autoritarismo de um poder sobre o outro. O equilíbrio entre os poderes é importante para a solidez da democracia e a interpretação do magistrado precisa levar em conta os limites do executivo e do legislativo. Em palavras mais objetivas, como elucida Barroso, não existe saída fácil para a pluralidade das demandas sociais. Tá, ok, citou Barroso aqui, tá bom, mas poderia citar um exemplo para ajudar a reforçar. E aí o candidato vai concluir, não é? Lembra que a conclusão pode ser um resumo de tudo que foi falado, pode ser uma proposta de intervenção, tá certo? Então vamos lá. Assim, o ativismo legitima-se pela inoperância dos órgãos de representação popular. Então tá reafirmando. Porém, a atitude interpretativa do juiz precisa considerar não só a relação harmônica que deve haver entre os três poderes, mas também a forma como os jurisdicionados enxergam a justiça, visto que o aumento de demandas causado pelo ativismo judicial pode resultar no contrário, excesso de demandas com a inoperância da própria justiça. Bom, aqui ele não falou na redação sobre este excesso, isso aqui não foi falado lá atrás, e aí vocês têm que tomar um cuidado com a falta de coerência. Ora, se você está tratando de uma conclusão em forma de síntese, você então não pode inventar um assunto que não foi tratado na sua discursiva. Entendeu? Tranquilo? Bom, gente, essas são as dicas que eu queria deixar aqui para vocês, não é? Se vocês gostaram, no Turma de Redação, tá certo? Aqui, o endereço aqui, www.turmaderedacão.com.br. A gente tem a turma que vai estudar aí para o Detran. Essa turma inclui um conjunto de provas de língua portuguesa, provas comentadas. Por quê? Porque os nossos alunos tiram notas altas e eu, Júnia, gosto de que meu aluno tenha a sua redação corrigida, não é? Essa redação corrigida tem que sair de lá e chegar até aqui. Então eu deixo o português como bônus exatamente pensando nisso, tá? Grande abraço para você, sucesso no seu estudo, bom progresso aí nessa temporada de preparação, tá bom?